Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Eu tenho 15 minutos, vou tentar cumprir o horário aqui. Eu sou o Marcos, lá de São Paulo. Sou casado, minha esposa está ali, a Leia, levanta a mão ali. Tenho duas filhas e tenho uma história de milagres na minha vida. Muitos milagres, né? Se eu fosse contar todos os milagres aqui, ia precisar de muitas horas, mas eu quero contar um milagre específico que tem a ver com o nosso momento aqui de empreendedorismo, né? Empresário cristão. Eu já fui, só para vocês terem ideia, talvez um dos maiores milagres que aconteceu na minha vida é que eu já tomei 3 tiros e estou aqui contando história, né? Então foi um milagre de Deus. E nesse mesmo dia, meu pai também tomou 3 tiros, num assalto. E meu pai também está contando história. Isso faz 27 anos já, né? Então, muitos milagres. Eu comecei a empreender desde garoto, né? Com 13, 14 anos eu já gostava muito de buscar o negócio, né? Eu lembro que eu comecei engraxando sapatos. E uma vez eu peguei um sapato, que na época não era normal, mas você tem o sapato com a sola branca, né? E o sapato era... Quem é mais antigo lembra daquela marca Dockside? E aí ele era marrom com a parte branca embaixo. E eu fui engraxar o sapato e eu estava engraxando de marrom e manchou um pouquinho a sola. E aí para resolver o problema, eu pintei a sola inteira de marrom. Imagina o cliente quando viu o sapato, né? Então são várias histórias. Já filmei partos, já filmei mais de 2.000 partos, né? Já fui cinegrafista, já fui pirueiro, enfim, tem muita história. Já tive agência de gráfica, né? Gráfica, muitas coisas deram errado, mas pela misericórdia de Deus, em 2004 a gente conseguiu montar uma consultoria imobiliária que deu certo. Então, eu já estou nesse mundo imobiliário aí, já estava desde o ano 2000, em 2004 montei uma empresa junto com um sócio, irmão também, e tem uma história na consultoria imobiliária desde 2004, né? E aí nós montamos uma empresa em 2004, em 2008 montamos uma segunda empresa, e em 2013 montamos uma terceira empresa, tudo relacionado a esse mercado imobiliário. E nesse período nós tivemos muitos milagres, sempre entregando nas mãos do Senhor toda a nossa história, sempre buscando ao Senhor, sempre orando muito, entendendo, né, como tem se falado aqui já há alguns anos, que as empresas, né, que o Senhor tem nos dado, não é para nós, as empresas é do Senhor. As empresas não podem ter um fim em si mesmas, elas precisam ser plataformas, meios, né, para cooperar com o reino, né? Então a gente tem que ter essa visão. Você que é empreendedor, é sócio, dono de empresa, tem que entender isso de uma forma clara. A empresa que o Senhor colocou nas tuas mãos é para o reino, né? Para cooperar com o reino, é para cooperar com missões, é para cooperar com o cuidado social e tudo que nós temos aprendido aí do reino de Deus, né? Essa questão de não ter a separação entre o secular e o santo, né? Tudo é santo, né? Até falei para o Vince uma vez, o Vince perguntou lá numa reunião de presbíteros qual dos presbíteros tinha tempo integral, né? Eu levantei a mão, porque eu falei, eu sou presbítero em tempo integral, porque eu não sou ora empresário, ora presbítero. Eu tenho esse entendimento que nós somos integrais, ou seja, se eu sou presbítero em todo o tempo, se eu sou pai em todo o tempo, é isso que nós temos aprendido. Então, as empresas a serviço do reino, e nessa história de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, nós temos muitos milagres. Milagres assim de negócios, de milionário, que poderia ter dado problemas grandes, mas o Senhor esteve conosco, nos livrou, nos fez ter sucesso em vários negócios, e enfim. E eu quero, então, com esse contexto para vocês entenderem, né, da onde que a gente está vindo, mas esse ano, comecinho do ano, nós tivemos um milagre, talvez um dos maiores milagres dentro da empresa. Uma dessas empresas que nós montamos, e é esse testemunho que eu vou contar, uma das empresas, a empresa chamada Buildings, é uma empresa de tecnologia e dados. E é uma empresa que tem crescido muito. A gente basicamente captura dados do mercado de escritórios,
e galpões logísticos dentro de uma forma processual, coloca isso, nós temos uma base de dados muito grande, através de um sistema que nós desenvolvemos, a gente vende esses dados no mercado de real estate para as empresas, bancos, usuários, consultores imobiliários, enfim. E, óbvio, por uma questão óbvia, nós temos toda uma organização para proteger esses dados, né? Então, nós temos sistemas de segurança, etc. e tal. Só que aconteceu um acidente, nós fomos atacados por um hacker na virada do ano. Então, por mais que nós tivéssemos um monte de sistemas de segurança, etc. e tal, no dia, se eu não me engano, domingo, primeiro domingo do ano, acho que foi 4 ou 5 de janeiro, na segunda-feira de manhã, lá pelas 10 da manhã, meu sócio me liga e fala o seguinte: Marcos, a gente foi atacado, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas nós não conseguimos subir os sistemas. E os clientes estão começando a entrar, volta de feriado, e a gente está com um problema. Bom, essa é uma notícia muito ruim. Mas a primeira coisa que eu pensei, falei, ufa, graças a Deus que a gente tem backup, e o backup do backup, e o backup do backup do backup. A gente tem bastante contingência. Nós vamos ter um trabalho de algumas horas aí para repor tudo. É um problema. Isso foi o que aconteceu na minha mente. Ah, ok, obrigado por avisar. Vamos aqui, não sei o quê. Começamos a fazer ativar ali o plano de contingência. Só que aí tem o segundo grande problema. Quando a gente começa a subir os backups para restaurar o sistema, um pedaço do nosso backup estava quebrado, um pedaço não estava acontecendo, a rotina não estava acontecendo. O que aconteceu? Acho que uns 3 ou 4 anos atrás, o nosso sistema estava com problema de lentidão, né? Como eram muitos dados. E aí o meu sócio de tecnologia, ele descobriu uma ferramenta lá na Amazon, subiu uma ferramenta na Amazon que, basicamente, ele fazia uma cópia das imagens, que era o que deixava o sistema lento, e essa cópia, ele foi testar o serviço. E deu muito certo. Funcionou o serviço, deu super certo, só que aí foi aplicando, a gente foi colocando outras coisas dentro dessa rotina, e essa rotina estava fora desse sistema nosso de proteção e de backups. O que aconteceu? Na hora que a gente restaurou o backup, esse pedaço estava fora. Nós perdemos muitos dados. E aí a gente começa a meio que entrar em desespero, entre aspas, né? Quando a gente começa a entender o tamanho desse problema. Começamos a orar, começamos a buscar. E esse sócio específico, que era, vamos dizer assim, a responsabilidade dele, ele ficou muito mal, porque ele percebeu que não ia conseguir recuperar aqueles dados. Isso era um problema muito grande. Era basicamente a nossa base de imagens, arquivos, PDF, etc. E aí, na segunda-feira, trabalho o dia inteiro, terça-feira o dia inteiro, para tentar ver, aí vai buscar outras formas de backup, fomos ver todas as pastas. É um trabalho, estou resumindo aqui, mas isso foi indo e orando e orando. Mas o Senhor me trazia paz, né? Por incrível que pareça, né? Eu trazia paz ali para o pessoal, para o sócio. Eu falava, calma, o Senhor sempre nos livrou de tudo, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai dar uma solução para isso. Aí passa a segunda, passa a terça, mas esse sócio específico, ele estava se sentindo muito mal. E eu falava para ele, calma, o Senhor, como o Abraão falando para Isaac, né? Deus proverá. Eu não sei como ainda, mas Deus vai dar uma solução. E deu. E aí se passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, e na quarta-feira a gente faz uma reunião para ver como que a gente ia resolver. Na quarta-feira a gente já tinha entendido claramente o que tinha acontecido, já tinha subido tudo que dava para subir, o sistema já estava em operação, mas o buraco estava lá. E os clientes voltando de férias começaram a ligar, mandando mensagem, o WhatsApp, não está subindo a foto, está dando um erro aqui, está dando um erro lá. E a gente tinha orientado a liderança da empresa para não comunicar nada por enquanto. Fala, você só vai comunicar o seguinte, você diz assim que nós tivemos um problema, tivemos uma falha, que nós estamos restaurando o backup e dentro de algumas horas vai voltar tudo ao normal. É isso que você vai dizer por enquanto, até a gente ver o que a gente vai conseguir fazer. Gente, eu já estou me alongando um pouquinho, deixa eu ir para a conclusão agora aqui. O que aconteceu? Na quarta-feira a gente monta um plano de contingência ali para poder fazer uma força-tarefa e tentar levantar de volta esses dados na mão, com a equipe de pesquisa. A gente ia demorar de 8 meses a 1 ano para conseguir fazer isso rápido, só para vocês terem ideia do tamanho do problema, e mesmo assim não ia conseguir resolver tudo. Neste meio tempo, paralelamente,
a gente começou a conversar com o hacker, porque isso foi um hacker do leste europeu, muito provavelmente. A gente começou a falar com ele, tudo via e-mail, porque na pasta específica tinha um e-mail lá de contato. E ele tinha pedido um resgate Bitcoin. Então ele queria devolver os dados, né? Quem é do mercado de tecnologia sabe que isso acontece. E a gente começou a conversar com ele ali, mas era uma conversa, tem o dado está comigo, o dado está protegido, eu consigo subir, mas tem que ser o resgate Bitcoin, tal. Tem uma conversa mínima ali, mas a gente criamos uma conta de e-mail para isso. Eu tenho um amigo que é especialista nessa área, CEO de uma empresa grande de proteção, falei com ele através desse sócio que nós temos e basicamente assim, ó, não tem solução. Fomos na Amazon, tentamos lá os processos com a Amazon, basicamente assim, não tinha solução e a recomendação dele é assim, ó, não paga resgate, não faça isso, porque se você pagar o resgate, você vai perder os dados que você já perdeu e vai perder o dinheiro também. Então, não faça isso. Então, ou seja, um especialista dizendo, ó, não faça essa loucura de tentar pagar esse resgate. E era bem caro. E aí nós oramos por tudo isso. E na quinta-feira nós teríamos outra reunião, e aí foi o milagre que aconteceu. Eu estava indo para a empresa e orando. O tempo todo nós estávamos todos orando sobre isso. E paralelamente a tudo isso, o que nós vínhamos fazendo? O que Deus tinha falado para a gente aqueles dias, que vinha falando conosco aqueles dias, é que nós deveríamos, como que nós temos que tratar as pessoas, né, como cristãos, e aquele texto de Mateus 5,40 ali, que Jesus fala, Sermão do Monte, que Jesus fala como nós devemos tratar o nosso inimigo, né? Então, se o ladrão ou teu inimigo vem pedir a capa, você dá a túnica também. Essa é a tônica, você ir na contramão da lógica, né? E eu lembro que eu tinha ministrado sobre esse tema e eu fiz um paralelo. Eu falei, é como se você estivesse hoje na rua e vem um ladrão roubar o teu celular e você fala para o ladrão o seguinte, espera aí, para, você esqueceu a carteira. E você tira a carteira e dá a carteira para o ladrão. E isso vai... Aí todo mundo fala, não, peraí, é demais, né? Mas é basicamente o que Jesus falou, eu só estou trocando as peças, né? Você dá além do que te pede. E é isso que é reino de Deus, é você ir na contramão do sistema. Imagina a cara do ladrão se você fizer isso, vai dar um nó na cabeça dele. Ele provavelmente vai pegar a carteira e vai embora. Mas ele vai ficar com aquele negócio na cabeça, vai ficar pensando, o que aconteceu? Por que eu fiz? O que esse cara fez? Essa é a lógica do cristianismo. Bom, então eu estava com essa mensagem, era o pano de fundo daquele momento. Aí na quinta-feira, voltando para a reunião, eu estou orando, Senhor, mas como que eu vou devolver como que eu vou oferecer outra parte para esse hacker? Eu vou falar para ele, você tem mais dados aqui, eu vou deletar os meus dados e te mandar os dados? Não é isso, né, Senhor? Não faz sentido. E aí a gente conjecturando ali, e aí nesse caminho o Senhor fala muito forte no meu coração. Ele fala o seguinte, olha, você vai falar de Jesus para esse hacker. Pega esse e-mail aí, você tem a conexão com ele, você vai falar de Jesus para ele, você vai abençoar a vida dele. E você não vai focar nos dados, você vai focar na vida desse hacker, que é uma pessoa que tem carne e osso, que está do outro lado do mundo, mas de alguma forma você tem a oportunidade de falar do meu amor para ele. E vim com esse negócio na cabeça, um pensamento muito forte. Cheguei na reunião com os outros sócios, comentei isso, todos cristãos, daí a importância de não ter sociedade de julgo desigual. Imagina se tem um ímpio ali, né? Já ia ficar estranho você falar um negócio dele. Mas como todos os sócios são cristãos, compartilhei tudo isso, todo mundo ficou assim olhando para mim, mas concordaram, falou, Senhor, vamos fazer. Nós não vamos pagar, concordamos de não pagar o resgate, vamos assumir a bronca, não vamos pagar o resgate e vamos falar de Jesus para esse hacker. Ok. Aí a gente foi e fizemos isso. Eu mandei um e-mail para ele e eu lembro de um detalhe, eu estava escrevendo o e-mail e aí teve uma hora que eu coloco assim, uma frase, eu falo assim, eu quero que você tenha a oportunidade de conhecer o mesmo Deus que eu conheço. Alguma coisa assim, eu usei a palavra God, eu estava escrevendo em inglês, né? God. E aí o Espírito Santo fala comigo, você fala de Jesus, fala Jesus, né? Porque eu fiquei pensando, pode ser um muçulmano, né? Aí o Senhor mostrou assim, fala de Jesus. Aí eu mudei um pouquinho ali e falei de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar uma nova vida. E o meu desejo é que você conheça esse mesmo Deus que eu conheci
e fiz o e-mail. E no final do e-mail, eu complemento dizendo assim, ó, e eu peço humildemente que você devolva esses dados para a gente, porque eu não vou pagar o resgate por uma questão de princípio, eu não desejo o teu mal, se você não devolver, nós vamos trabalhar aqui para recuperar esses dados, mas eu te peço humildemente que me devolva. Enfim, escrevi um e-mail lá, orei em cima desse e-mail e mandei o e-mail. E aí passou. Aí no sábado, eu já tinha até esquecido, a gente já estava considerando assim, vamos trabalhar, vamos criar uma situação, vamos comunicar aos clientes de uma forma inteligente, né? Como que nós vamos comunicar. E aí no sábado pela manhã, e a gente todo mundo orando, meu pai me liga e fala, e aí Marcos, resolveu o negócio lá com o hacker? Como é que ficou o negócio com o hacker? Ela resolveu, porque eu tinha contado a história para o meu pai. Eu contei, mandei um e-mail lá, tal, assim, mas deixa eu ver se ele respondeu. Porque na sexta ele não tinha respondido, né? Aí no sábado de manhã, quando eu abro o e-mail lá, que era uma conta específica, quando eu abro o e-mail, o cara tinha respondido. E aí, pessoal, assim, até hoje eu ainda fico meio emocionado quando ele responde e-mail, ele fala, olha, ok, entendi o que você falou, e eu vou fazer conforme o seu pedido, eu vou devolver os teus dados gratuitamente, não vou te cobrar nada por isso, e obrigado pela tua mensagem. Ele responde a mensagem. Me mande as credenciais. E aí a gente sai que nem doido, né? Eu saí, desliguei o telefone, liguei pro meu sócio, falei, ele vai devolver, ele vai devolver. E aí mandamos as credenciais lá para ele, tudo por e-mail, ele começa uma conversa por e-mail ali. No sábado à tarde começa a subir os dados de novo. Milagrosamente os dados começam a subir. 12 horas era muito dado, gente, era muito dado. Domingo à tarde o dado está completado. E a gente consegue recuperar tudo isso. E aí, obviamente, né, para a glória do Senhor, foi uma festa, foi uma alegria muito grande, porque a gente viu ali as mãos do Senhor, né? Nós experimentamos, porque aí foi uma choradeira ali de alegria, né? E você sabe que naquele momento não foi nem tanto pelos dados em si, né? A gente já estava considerando o prejuízo, né? Mas foi o que Deus fez ali e o milagre que Deus fez e impactou tanto as nossas vidas, especialmente esse meu sócio. Porque depois que aconteceu tudo isso, conversando com ele, ele testemunhou, ele falou, Marcos, eu realmente, obrigado pela fé que você teve, porque eu não tinha mais essa fé, eu tinha perdido a fé. Eu achava que não tinha mais jeito mesmo, né? Mas a gente vai na fé do irmão. E aí nós lembramos daquele texto, quando os amigos, né, trazem o amigo coxo, né? E Jesus olha quando eles abrem o teto e vem descendo o coxo, e Jesus fala, Jesus vendo a fé deles, dos amigos todos, né? Talvez o coxo não tinha tanta fé. Então é isso, meus irmãos. Esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês, de vocês andarem por fé, né? Faça o backup, crie o plano de contingência. Obviamente que a gente revisou tudo, né? Seja prudente em todos os processos, mas se não tiver a bênção do Senhor, em vão é o nosso trabalho. Daí a importância de buscarmos dioturnamente, estarmos com a bênção do Senhor, a sociedade de pessoas que amam ao Senhor acima de tudo, colocando as empresas a serviço do reino. Quero agradecer o Lauro, vem cá, Lauro, que me convidou para dar esse testemunho aqui. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, Lauro. Vocês estão vendo que eu fiquei até mais elegante para ouvir o testemunho dele, né? Obrigado. A questão aqui, quando eu pedi que falasse, é porque pode parecer que eles pudessem tratar isso comercial para comercial, mas não. Tratou isso diante do Senhor, na dependência do Senhor. A gente vai fazer backup, vai procurar proteger de um modo geral, mas se não tiver a dependência do Senhor, isso aí não tem jeito. Então ficou uma lição muito grande para mim, e eu creio que para a maioria, essa dependência pode ser negócio, mas a dependência tem que ser do Senhor. Obrigado, Marcos. Valeu, obrigado, queridos.